Às vezes, o que a gente precisa é de um tempo para parar, respirar e se situar no momento presente, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma previsibilidade. Apenas o momento presente e a energia de ser quem se é. E voltar para os próprios motivos, para os próprios porquês. Voltar para casa. Que desafio é viver na presença. Que alegria é voltar a se conectar depois de se sentir perdida. Antes eu achava que amadurecer significava aprender algo e fim. Ignorava o fato de que passamos uma vida adultecendo e evoluindo. Num minuto você se sente confiante, resolvida, dona de si mesma, no controle. No outro, você já não sabe mais nada, se pergunta o que está fazendo, não se reconhece mais. Já não perco mais tempo me cobrando perfeição, muito menos linearidade. Me cobrando para ter todas as respostas. Pelo contrário, me sustento nesse lugar do não saber, de me permitir a mudança, de me desconhecer e de me reconhecer conforme a vida vai acontecendo para mim. Lá atrás, quando eu ainda tentava ser perfeita, eu nutria frequentemente a fantasia de voltar no tempo. Queria voltar no passado, para a década dos 20 anos. Ah, mas como eu queria! Se eu pudesse voltar no tempo e me reencontrar com 20 anos, diria para mim mesma: se permita errar. Não seja tão dura. Dance mais. Leia bastante. Mas, acima de tudo, viva. Permita que as expectativas, que as experiências aconteçam para você e não com você. Lembre-se de que você está onde se coloca. Portanto, evite a posição de vítima. Um bate-papo sincero, sem meias palavras, seria algo que eu adoraria ter com meu eu de 20 anos. Queria contar para ela que aprendi que voltar para casa é estabelecer um elo de compaixão consigo mesma. Às vezes vamos acertar, às vezes vamos errar. Queria pedir para ela silenciar o nosso juízo interno e seguir a vida mais leve. Acima de tudo, gostaria que ela tivesse muita certeza de que, seja o que for que a gente encontre pela vida, nós somos feitas de amor e somos capazes de fazer a esperança nascer de novo, quantas vezes for necessário. Diria para ela: simplesmente siga acreditando. Seu coração é seu próprio lar. Seja bem-vindo a mais um podcast Ser Feliz é uma Arte. Esse é um episódio em que nós vamos falar disso, voltar para casa. Por quê? Porque tem a ver com muitas vezes a gente estar em momentos bem desafiadores e ter um lugar bem seguro dentro da gente para a gente voltar. E para isso eu tô aqui com uma pessoa muito especial. Ela me mandou uma lista, né? Que eu falei para ela: olha, como que você quer que eu te apresente? Mas vocês já sabem que eu apresento do meu jeito. Então vamos lá. Ela é psicóloga, ela tem 11 anos de experiência na área da psicologia hospitalar, ela trabalha com cuidados paliativos, ela faz parte de um projeto de voluntariado, que é o Projeto Lopes, mas ela é uma mulher que quando ela chega, você para e olha, porque quando ela fala, aquele tom de voz vai lá no profundo da sua alma, e eu falo isso porque eu fui aluna dela durante 2 anos. E aí, quando ela chegou a primeira vez na sala e ela foi falar, era sobre psicologia hospitalar, e eu não tinha nenhuma ideia de como seria essa matéria. E aí, a primeira coisa que ela falou, ela se apresentou, claro, mas aí ela falou: eu nunca vou me esquecer disso. Qual é o lugar da psicologia na sua vida? E eu falei: qual é o lugar da psicologia na minha vida? Que tipo de psicólogo você quer ser? E a aula dela foi sobre humanidade, porque acima de tudo essa mulher é muito humana e ela me inspira profundamente. Além disso, ela tem um dom especial porque ela fala umas coisas, aí a gente como aluna, nossa, eu preciso anotar isso. Tinha gente que lá, eu vou colocar isso no Instagram, e colocava lá, falas da professora Deisiane Freitas. Minha professora, uma pessoa que eu admiro demais, psicóloga, e hoje a gente vai bater um papo sobre tudo isso que eu falei. Cuidados paliativos, o enfrentamento da dor. Então,
Seja bem-vinda, obrigada por aceitar. É uma alegria, uma honra para mim ter ela aqui. E eu queria começar te perguntando. Você foi para essa área da psicologia hospitalar, né? Você trabalha com cuidados paliativos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história. O que te fez vir para esse lugar onde você está lidando diretamente com situações de muita dor? Bom dia, né? Bom dia. Eu é que agradeço muito o convite. É um desafio sentar assim com alguém que tem experiência e falar sobre ser leve. E aí pensando em trazer isso para momentos que podem ser duros e Muito. pesados, né? Uhum. Não ter essa leveza toda que a gente espera. Pessoalmente, viver e morrer participam muito da minha vida, assim, né? Eu sempre pensei muito sobre isso, acho desde criança, porque o meu pai morreu, eu tinha 1 ano. Uhum. Então eu senti aquela saudade sem história, né? É uma saudade sem história. E aí, quando eu Uhum. tinha 11, o meu avô morreu, e aí era uma saudade com história. E isso me marcou muito. Como é que eu tentei a vida inteira manter eles vivos dentro de mim de alguma forma, né? Uhum. E aí pensar em morte, para mim também é pensar em vida, em como manter essa pessoa viva mesmo, né? E a psicologia, ela nos dá a oportunidade de levar a vida para as pessoas. Ah, verdade. Essa é a ideia do podcast, inclusive, trazer esse florescimento, né? Sim, a gente também salva vidas, né? A gente encontra Uhum. pessoas que não encontram sentido na vida, na experiência e só repetem os dias, né? Uhum. Tem gente que não vive, É que só verdade. repete Estar vivo não quer dizer os que você está dias. vivendo. Sim, Tem tem gente. vida na sua vida, né? Sim, sim, sim. E aí eu sempre me encantei por isso na psicologia. E linkar com o Uhum. hospitalar já na graduação foi algo que me encantou muito, desde a Uhum. graduação. Então eu comecei um estágio, né? Ainda na graduação, eu fui contratada desse estágio e continuei lá por Uhum. muito tempo, até que eu tive que escolher entre a docência e o hospital, porque não dava para fazer os dois Uhum. mais. E agora você trabalha com pessoas com câncer. Quase que exclusivamente. Uhum. Como é Sim. que é trazer vida para essas pessoas nesse momento, que elas estão lidando com a morte tão perto assim? É fazendo com que ela consiga, pelo menos, tentar ver o câncer como uma das coisas que ela tem na vida. E não como a grande coisa, né? Uhum. Porque eu penso que diante de um diagnóstico grave desse, de uma notícia dessa, né? Você está com câncer, os mitos associados à doença fazem você ter certeza que é o fim. Aham. A ideia, assim, do meu trabalho enquanto psicóloga oncologista, né, psico-oncologista, é mostrar que não é o fim, não. Assim, é a beira para um começo mesmo. Para um Talvez um novo começo. recomeço, né? Sim, para um recomeço mesmo. Existe algo para além do câncer, né? É Uhum. possível tentar colocar ele em algum lugar e seguir a vida com Uhum. todas as outras coisas que se tem, né? No momento que a gente está enfrentando qualquer coisa, porque aqui a gente está falando de uma doença, mas existe o luto, né? Existem vários momentos de dificuldade. Assim, nesse momento que a gente está diante de uma dor profunda, você acha que é assim que a gente tem que a gente pode lidar, fazendo, entendendo que aquilo ali não é o todo, né? Que é só uma parte, como você disse. O E- câncer não é o todo, o câncer é uma parte daquela, né, da vida daquela pessoa do que está acontecendo ali. Você acha que é assim que a gente pode lidar? Eu acho. Mas também acho que primeiro você tem que amargar a sua dor. Você tem que Verdade. mergulhar nela, você tem que colocar uma lupa mesmo e se permitir ser frágil, se permitir não dar conta de nada, se permitir o que a sua menina de 20 anos não permitia. Uhum. Então, se permitir de fato experimentar e ser coerente com o que você está vivendo. É porque a gente vive numa sociedade que cobra que você seja feliz diante de grandes desastres. Isso não tem sentido. Se você está Verdade. vivendo um grande desastre, viva, mergulhe nele, porque aí você se livra dele de alguma forma, né? Se eu não exploro o que eu estou vivendo, aquilo me persegue. Uhum. Onde eu vou, essa dor tá. Eu não tô deixando ela ali, né? Ela me acompanha. Se eu me permito esvaziar dessa dor, aí sim eu consigo ver outras coisas na minha vida. É processo mesmo. Por isso que a gente fala que luto tem etapa, né? Enquanto você não alcança uma etapa que você consegue conceber uma reflexão e aceitar a realidade dessa perda, você não consegue avançar, não. Uhum. A gente ajuda as pessoas a fazerem essa travessia enquanto psicólogos, né?
Então, o seu trabalho com o enfrentamento da dor é esse, deixar que a pessoa encontre um lugar seguro dentro dela para ela poder sentir. Porque eu acho que tem que encontrar esse lugar seguro, né? Que é o que fala aqui, né? Precisa encontrar esse lugar seguro para Dentro poder e fora, sentir. né? Família também cobra que a Uhum, pessoa que está experimentando uma grande dor seja forte. Você uhum, dá conta, você é forte, você consegue. Tem coisa pior, Deus é maior. uhum. Lembra do exemplo de não sei quem, lembra de não sei quem. E com essas falas que a gente tem com muito desejo de ajudar, a gente acaba invalidando a dor do outro, né? Uhum. É só quem sente sabe como é, sabe? Então, enquanto sociedade, nós também precisamos criar esse espaço. Ele tem que ser interno, mas também tem que ser externo. Uhum. Quando as pessoas começam a falar das dores delas pra gente, a nossa tendência é trazer consolo. É. E existem coisas que são inconsoláveis. Não leve consolo para aquilo que é inconsolável. Esse Uhum. consolo vem, sabe? Ele não tem que ser imediato, não. Sim. Ele vem, né? Assim, tem tempo para tudo nesse mundo, É, né? essa ideia é muito interessante, né? Porque a gente não fala muito disso. A gente fala só não fala só de superação, mas a gente está numa sociedade que fala muito de superação o tempo inteiro, né? Superar, superar. Mas isso que você falou me trouxe um insight assim, a gente encontrar um lugar na nossa sociedade de trabalhar aquilo que é inconsolável, né? As dores que, olha, elas existem, ponto. A gente não tem que arranjar uma forma de. A gente tem que circular essa dor. O Uhum, negócio é porque, como a gente não deixa ela existir, ela fica grande. uhum, Se você proporciona para o outro um espaço, para além dele sofrer, ele viver outras coisas, a gente circula essa dor. Ela se contém de alguma forma, né? Inclusive é isso que a gente chama de luto, né? Aquela dorzinha, ela vai ficar ali para sempre. Não uhum, existe isso de acabei meu processo de luto. Mas a gente circula o luto com outros amores, com outras conquistas, com superações, né? uhum, Com, sei lá, com coisas que a gente vai colocando e essa dor ela vai se acomodando, ela tem que diminuir de alguma forma para as uhum. outras coisas coexistirem, né? Eu achei interessante quando você falou assim, eu vivi dois lutos, um luto com história e um luto sem história. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que eu particularmente conheço muitas pessoas que nesse momento estão vivendo uma vida muito difícil porque não estão conseguindo lidar com a perda. Eu não, né, assim, nesse momento ainda não perdi ninguém, né, não tenho essa experiência de um luto tão perto, né, tenho experiência de luto mais distante de mim. E eu vivi, né, convivi com o George, meu marido, que já teve perdas muito próximas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque o luto ainda é uma coisa muito difícil, eu percebo, assim, na sociedade, né? Lidar com o luto, saber o que fazer naquele momento, ou até mesmo lidar com isso, né? Eu não sei o que fazer e eu tô muito mal. Fica mal. Fica mal, não tem jeito, não tem Talvez é problema, tempo tá de ficar mal permitido. mesmo, né? Uhum, A gente precisa observar que tanto que isso impacta na sua vida de um modo geral. uhum, Mas chorar no chuveiro, escutar a música de quem se amava tanto que ela gostava também, escutar e chorar, se esvaziar, ver fotos e chorar, pegar uma peça de roupa, sentir o cheiro e chorar, essas coisas vão diluindo a angústia. uhum, A gente fica muito angustiado exatamente porque a gente tenta fugir. uhum, Talvez se você encara a realidade mesmo dessa perda, você consegue viver essa experiência um pouquinho melhor, né? uhum, E encontrar, como eu disse, um novo jeito de existir com uma presença que não é física mais, né? Quando a gente sofre, quanto maior o amor, maior o sofrimento. claro. E se existe um amor grandioso assim, existe algum tipo de legado, existe algum tipo de aprendizado. Eu Uhum, sempre penso que às vezes a gente tem que reverter a ordem da pergunta mesmo, né? Às vezes a gente pensa assim, por que é que eu perdi isso? Por que que isso aconteceu comigo? E a gente não pensa assim, por que é que eu tive isso? uhum, Por que é que por X anos eu vivi com determinada pessoa? uhum, Por que que eu tive essa experiência, né? É uhum. porque a gente fica trazendo para o lado de por que que eu perdi. É. É muito legal ver isso em Viuvez, que a pessoa vive 50 anos junto, essa ideia, assim, oh meu Deus, e agora? Como é que eu vivo sem meu marido? Me conta, o que que, na sua opinião, te fez ter esse marido por 50 anos? O que que você Uhum. traz? Porque não é possível que a pessoa foi embora e tudo foi embora, né?
Essa pessoa Com deixa um certeza. legado, né? Ela deixa um legado, ela fica dentro da gente para sempre mesmo. Uhum, E aí a gente decide, assim, o que que faz com isso que fica, né? A uhum. gente tem que se perguntar o que que tá perdendo também, né? É porque também parece que todo mundo tá perdendo a mesma coisa, né? É, Se eu perder minha irmã e você perder uma irmã sua, nós não estamos falando da mesma perda. sim. É legal da gente saber assim, o que que se perde quando se perde. Porque Uhum. aí fica melhor para você observar o que que você quer encontrar de alguma forma, né? A gente tem que valorizar os legados mesmo. É, isso tem a ver com, por exemplo, eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas, porque talvez algumas pessoas não saibam. Isso tem a ver com cuidados paliativos? Tem a ver. Mas luto é um pedacinho pequeno do que de fato são cuidados paliativos. Uhum, É, a gente às vezes tem a ideia no senso comum, né, de que uma coisa paliativa é um remendo. uhum, É algo que você faz até você ter algo melhor para fazer. Mas em medicina, ciência, né, em ciência, cuidado paliativo não é isso. Cuidado paliativo são um conjunto de ações com o objetivo exclusivo de cuidar do ser humano que tem alguma doença que ameaça a continuidade da vida dele. Então, eu posso começar a cuidar, dar esse cuidado de proteção mesmo, desde o momento que a pessoa recebe o diagnóstico, e não necessariamente quando ela está morrendo. Essa ideia de linkar cuidado paliativo com morte diminui muito a potência e o alcance do que de verdade são cuidados paliativos, né? Então, o cuidado paliativo ele pode acontecer junto com os cuidados curativos. uhum, Uma coisa não anula a outra, né? A ideia é focar na pessoa, trazer para ela bem-estar, qualidade de vida, controle impecável de sintoma ruim, né? Sintoma ruim pode ser um sono ruim, uhum, dor, vômito, é, inapetência. Então pode ser qualquer coisa que te atrapalha a ter qualidade de vida. uhum. Com dor a gente não consegue ter alegria, por exemplo. Não consegue. Não. Não tem jeito. E às vezes se banaliza um pouquinho pensando que é normal ter dor diante de alguma doença grave, né? Uhum, A pessoa fala, não, eu tô morrendo de dor. E o outro fala assim, ah, mas é normal. Não, não é normal, não. Sofrer, sentir dor, né? Sentir desconforto nunca deve ser normalizado, não. Porque senão eu não consigo promover cuidado de qualidade mesmo, né? então, a gente pode pensar em cuidados paliativos de uma forma mais geral, assim, no sentido de. Eu sei que está ligado a essa questão da ameaça da vida, né? Mas a gente pode falar de cuidados paliativos também para os familiares, por exemplo, que não estão sendo ameaçados ali com aquela doença, mas estão convivendo com uma pessoa que está com dor, que está sofrendo, que está doente. Com toda certeza, né? Em cuidado paliativo, a gente chamaria de unidade de cuidado, paciente e Uhum, família, né? É, a família, ela é cuidada, assim, uhum, e é preciso olhar para o cuidador principal, para as crianças daquela família, para os grandes amores que o paciente tem. Então, é preciso ter essa visão ampliada mesmo. Quando o paciente adoece, a família adoece também, né? uhum, E, às vezes, além de ter uma escuta de cuidado, é preciso ter uma escuta também de orientação. Porque, como eu disse, às vezes o paciente está vivendo algumas dores e a família, com todo o amor que tem, começa a fazer cobranças impossíveis ao paciente, né? Vamos pensar, um paciente, ele está hoje vomitando o dia inteiro. Ele está com náusea o dia inteiro. Alguém vai estar lá o dia inteiro. Come, fulano. Você tem que uhum, comer, fulano. Vai ser bom pra você, fulano. Ah, ele tá desistindo, gente. Quando que, na verdade, não, a pessoa não consegue. uhum. Então, é legal da gente ter essas conversas orientativas também. Além de acolhedoras, também de orientação. É porque eu fico pensando assim, que a gente tem uma ânsia. Na verdade, a gente tem uma estratégia, né? Se o outro ficar bem, eu vou ficar bem também. Né? Então, peraí, deixa eu fazer com que aquela pessoa coma, com que aquela pessoa não. Você tem que reagir, não é assim. Você não pode se entregar. Mas essa estratégia é muito pra gente, né? Porque se o outro ficar bem, eu acho que eu vou parar de sofrer. Mas na verdade não é sobre isso, né? Não, porque, como eu disse, vai ficar acompanhando, né, esse Uhum, processo de adoecimento. Se você manter essa postura, é como um fantasma te acompanhando o uhum, tempo inteiro, essa não melhora. Essa não felicidade, né? Você uhum, busca ela, mas existe uma mochila de dor que você está carregando o tempo inteiro. É preciso esvaziar essa mochila de dor, né? E aí sim vocês podem ficar bem de alguma uhum. forma, né?
Esvaziar essa mochila de dor tem alguma relação com realmente fazer práticas positivas? Porque, assim, a gente está discutindo, ao longo desses 6 episódios, a gente está discutindo muito sobre teoria do bem-estar, que fala, né, que uma das coisas é a gente cultivar emoções positivas. Mas você falou, olha, não tem jeito no meio da dor a gente sentir alegria. Então, pensar que existem outras emoções positivas que a gente pode cultivar, né? Pensar que esvaziar essa mochila de dor é trabalhar com essas emoções. Você acha que tem a ver? Existem práticas, assim, dentro do cuidado paliativo, ou até mesmo, né, dessa trajetória que a gente acompanha o paciente na psicologia. O que a gente pode fazer para enfrentar a dor, cultivar essas emoções, sem cair na banalidade de falar, não, tem que ficar feliz, tem que ficar bem, tem que superar. O que você acha? Eu acho que tem coisas que podem acontecer simultâneas e tem coisas que precisam esperar. Porque para eu esvaziar uma mochila, não tem como colocar outras coisas se essa mochila tá cheia. Verdade. Então eu penso que é preciso Sim. se libertar um pouquinho de alguma angústia para aí sim colocar salpitos de coisa boa nessa vida, sabe? Encontrar algum tipo de alegria nesse caos. É preciso dar uma limpadinha na casa primeiro, sabe? Para você mexer nos móveis e colocar um móvel novo. Meio que nesse sentido, assim. A gente sempre resgata nas famílias e no paciente o que eles faziam antes desse adoecimento. Para a gente propor uma volta disso de alguma forma. É muito interessante, assim, quem já experimentou um adoecimento grave na família, ou consigo mesmo, o tanto que você deixa de ser gente para ser doente. Isso é muito interessante, né? Esse conceito. Sim, aí as pessoas que antes conversavam contigo sobre futebol, sobre academia, sobre o trabalho, sobre a educação dos filhos, vão chegar para você e falar assim: você fez xixi hoje? Você almoçou hoje? São coisas que não te perguntariam antes. Então, isso é uma coisa que eu digo muito às famílias, assim. Conversem sobre o que une vocês. Né? Vocês têm uma história, vocês têm gostos, vocês têm práticas, a pessoa continua tendo dons. Então, conversem sobre isso e retomem de alguma maneira, né? Isso eu acho que é muito possível de fazer. Isso traz bem-estar, né? Fazer a pessoa sair do lugar de doente para voltar a ser gente traz bem-estar para as duas partes. Porque existe um negócio que a gente chamaria até de luto precoce, é isso mesmo, né? Um processo de luto prévio. Você começa a amargar a perda antes dela acontecer. Mas existe potência de vida no paciente até seu último suspiro. A ideia é que ele fique vivo até o seu último momento. É importante que a morte encontre a gente vivo. Né? Então, fazer esse resgate, né? Assim, de novo fazer a pessoa participar das decisões da família, fazer um bolo de fubá que seja, sabe? Sentado mesmo na cama. Mas fazer isso traz de novo uma autonomia e isso gera muito bem-estar. Com toda certeza. Gente, vocês estão vendo o que eu falei? Ela fala umas coisas, vocês estão anotando? Quem tá ouvindo aí, porque ela fala umas coisas que eu tô aqui, gente, eu tinha que anotar isso. Eu tô aqui olhando pra ela e falei, gente, isso é bom, essa fala, muito boa. E aí, eu queria muito, isso casa muito com o que eu penso, assim, tanto pra psicologia, né, pro meu trabalho, quanto fora. Hoje eu tô num momento de vida que eu tô pensando muito em vida. Porque eu acho que eu passei por um momento na minha vida em que eu tava meio que dormindo, assim, né? Eu tava meio... não sei, assim, um dia eu acordei e falei, gente, o que eu tô fazendo? Né? Não tem nenhum sentido isso aqui, eu não quero isso, não quero aquilo, eu não gosto disso, essa não sou eu deixei de fazer coisas que eu gostava. Então, assim, a gente tá falando aqui, né, da morte, de momentos, né, em que a pessoa adoece, mas eu acho que isso também acontece quando a gente ainda não está enfrentando uma doença, seja na família, seja com a gente, né? A gente adormece, a gente morre um pouco. Hoje eu entendo que eu morri um pouco e lá agora, né, que eu estudei psicologia, que eu entendi que eu vivi um processo de depressão que eu nem percebi, né? Mas eu realmente deixei de viver coisas que eu gostava. Eu comecei a ficar no automático. Então, essa coisa de trazer vida para a vida, né? Isso que você falou, olha, a morte precisa encontrar a gente vivo. Isso é uma coisa que hoje me move muito, né? Então me muda, me transforma, entender assim, gente, isso traz vida pra mim. Então às vezes as pessoas falam assim, você é tão corajosa, não tem nada a ver com coragem. Tem a ver muito, eu não quero mais viver uma vida sem vida.
Não quero mais, né? Isso inconcebível para mim. Então, vamos fazer um podcast? Vamos. Eu nem sei muito, né? Falar na câmera, assim, mas eu quero ir, porque eu quero viver isso. E aí, eu fico imaginando que você que trabalha com tantas histórias, né? Isso tenha te impactado muito ao longo da sua vida, né? E a sua própria história, que eu conheço um pouquinho, né? Eu queria que você falasse sobre isso, assim, como que a sua história é impactada com as histórias de vida e morte que você lida todos os dias. São encontros, né? Eu costumo até dizer isso, assim, que cada encontro com alguém, para mim, é mesmo um encontro sagrado, né? A gente leva algo e a gente carrega algo também. A Uhum. gente recebe, né? De alguma Sim. forma, assim. Eu aprendi muito que a gente só tem o agora. A Uhum. gente deixa as coisas muito para depois. Então, assim, ninguém tem o desejo de pensar em morte, falar de morte, né? Mas a morte, ela te dá essa oportunidade de saber que não existe depois. Quando você Uhum. entende que você é finito, você não deixa para depois. Porque a gente tem muito essa mania, se alguém te chama para alguma coisa, depois eu vou, depois eu Aham. faço. Eu quero ir pra praia. Depois que eu emagrecer, eu vou. Depois Aham. que não sei o que, eu vou. Eu queria muito fazer uma viagem. Não, mas depois que eu reformar minha casa, eu vou. Você, às vezes, não mede o que de fato te importa, Uhum. né? A gente fica, às vezes, dando importância a coisas que não são o que de fato a gente gostaria. Quando você entende que você é finito, você faz escolhas melhores. Uhum. E aí, esses encontros com os pacientes me mostram muito isso, que coisas que às vezes eu achava que eram super importantes perdem muito a validade, assim, né? Uhum. Não vai fazer diferença se o fulano deixou a toalha em cima da cama. Aquilo é muito Uhum. pequeno perto de tudo que eu posso viver com essa pessoa, né? E às vezes a gente perde vivências por conversas bobas, brigas sem objetivo. Eu penso muito nisso. Eu penso que a gente tem Uhum. que muito sugar da vida, porque ela é muito breve mesmo. Eu aprendi isso Uhum. trabalhando com pessoas que têm o tempo de vida menor, né? A gente brinca até que é necessário acrescentar vida aos nossos dias, né? Não necessariamente tempo de vida, Uhum. mas uma qualidade mesmo, no tempo que for, né? Eu vou aproveitar o meu tempo que é agora, fazendo o que eu de fato gostaria, que de fato me faz sentido. Às vezes, quando a gente agrada muito o outro, né? Você diz não ali para você mesmo, para ficar sempre dizendo sim para o outro. Que hora que chega a sua vez? Pode Uhum. nunca chegar a sua vez. E a vida é sua, né? Tem gente que não é protagonista da própria história. Sim. Alguém vive a vida da alguém diz, né? Vista isso, vá para tal lugar, troque de emprego, não tenha essa amizade e a pessoa vai. E Uhum. que hora que vai ser a sua vez de escolher e de viver, sabe? Eu aprendi muito isso na minha caminhada profissional mesmo. E pensando nessas escolhas, tem a ver com o fato de você ter se engajado num projeto de voluntariado? Queria que você falasse um pouquinho dele, porque acho que é um projeto bem legal e assim, eu acredito, eu também sou voluntária em um projeto e eu acredito muito que voluntariado ajuda a gente a colocar sentido na vida, assim. Ajuda a gente a ter aprendizados importantes, traz bem-estar. Para mim é uma ferramenta. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência. Eu não sei quem é o santo católico que fala, eu não sei qual deles, não, mas ele Uhum. fala assim que se a gente soubesse o tanto que é bom fazer o bem para o outro, a gente faria por egoísmo, Muito né? legal. Não lembro Sim. quem falou, não. A Acho que gente foi também Santo sabe. Agostinho. É, tem a ver. Porque o bem-estar que traz pra gente é muito grande também, né? Uhum. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu tenho uma espiritualidade bem presente. E eu cresci numa casa extremamente religiosa. Uhum. Então, aquela ideia de que não existe fé sem obras, né? Uhum. É. Eu cresci com isso, assim. Então, eu sempre gostei de fazer algo, mas dar coisas nunca foi algo que me chamou atenção, no sentido da caridade. Uhum. Então, eu quis fazer um trabalho onde eu pudesse proporcionar experiências, crescimento de Uhum. alguma forma, Sim. né? E o projeto Lopes, que é o projeto do qual eu faço parte, né, tem exatamente essa missão de levar experiências, de te engrandecer enquanto ser humano, independente do que está acontecendo contigo, né? O nosso foco é em pacientes com doenças crônicas, né? Uhum. Pessoas com doenças crônicas, e a gente acaba cuidando da família inteira.
né, de Uhum. alguma maneira, proporcionando experiências, proporcionando visitas, é, proporcionando consultas, realização de Uhum. exame, atendimentos, né? Atualmente eu tenho dedicado ao atendimento de crianças, Uhum. especificamente no projeto, mas existem psicólogas, fisioterapeuta, enfermeira, mulheres sem uma formação acadêmica na área de saúde, mas com um amor grandioso, com muito conhecimento, Uhum. com muita humanidade, com um olhar carinhoso mesmo, né? É muito bonito de ver, de fato, o que acontece dentro do projeto, né? E tudo Uhum. feito de maneira muito voluntária mesmo, assim. A gente ainda não tem grandes patrocinadores e a gente vai com a raça mesmo, assim, né? A Paola, que é a presidente do projeto, é uma mulher de muita fibra, é uma mulher que arrasta, Uhum. né? Eu penso que esse projeto tem muito a crescer e isso vai ser bom para famílias, pacientes, sociedade, voluntárias, e a gente só tem a ganhar mesmo. Ele tá aberto, assim, para quem quiser participar ou não? É mais fechado? Como é que funciona? Completamente aberto. A gente faz um treinamento introdutório, Uhum. porque a ideia é que você não leve só amor, não. Que você Uhum. leve um amor técnico, que você Uhum. aprenda. O que que eu faço quando eu chego numa casa de alguém que é um ambiente sagrado daquela pessoa? O que que eu posso falar? O que que eu posso fazer? O que que eu não posso falar? O que que eu não posso fazer? O tanto que eu não posso misturar a minha história com aquela história. Uhum. Então, existe um treinamento mesmo, bem técnico, com profissionais sérios que fazem esse treinamento, abordando todas as áreas, né? Espiritual, psicológica, física, familiar, né? Então, existe um Uhum. treinamento bem feito, mas é aberto, completamente aberto. Então, legal, vou deixar. Tem um link, né? Tem o Instagram? Tem. Então, vou deixar aqui o endereço do Instagram para quem quiser ir lá conhecer, tanto para ajudar ou realmente para se tornar um voluntário, porque, como a gente disse aqui, eu acho que tem muito a ver com bem-estar, né? Acho que tem muito a ver com a nossa capacidade de construir o bem-estar na nossa vida, né? Talvez ir para esse lugar mesmo de projeto, de voluntariado. Então, tá aqui o link, acessa, vai lá, conhece, compartilha, ajuda, que faz parte. Não, vai ser ótimo. Então, pensando um pouquinho nisso, Daisy, a gente falou de uma ferramenta aqui, mas o que que você acha que a gente pode deixar de mensagem, assim, porque a ideia desse podcast é que ele seja útil, né? Eu quero que as pessoas se envolvam nas conversas, mas eu quero também trazer coisas úteis para as pessoas construírem esse bem-estar na vida, aprenderem isso. Olha, a gente precisa trazer vida para a vida. O que que você acha que você pode deixar de mensagem, assim, para as pessoas, de olha, isso é legal, isso não é? O que que você acha? Ai, eu acho que isso é tão individual, né? Assim, nós somos seres irrepetíveis, né? Muitas vezes. Somos. E então só tem um de você que tá aí me vendo agora. Então é você que sabe o que é melhor pra você, sabe? Quando a gente se conhece, a gente se submete menos a coisas que nos tiram a vida, né? Então, seja você mesmo, encontre em você o que que te faz sorrir, o que que te faz sonhar, o que que te faz planejar dias melhores, né? Eu penso que cada um de nós traz isso dentro de si. Uhum. Às vezes não tem nem tempo de pensar sobre isso, né? Às vezes a própria rotina vai engolindo, mas vale muito a pena, assim, pensar nisso, assim, eu tô vivendo ou eu só tô repetindo os meus dias, né? E mais, assim, eu quero viver o quê? Eu quero viver com quem? É muito legal a gente pensar nas nossas parcerias também. Isso é. Faz toda a diferença as parcerias que a gente tem na vida, né? Existem pessoas que nos iluminam e existem pessoas que nos apagam. Então façam essa avaliação, assim, mas eu não sou boa para conselho, não, porque cada um tá na sua própria pele, né? Você tá vestido da sua própria pele, né? Então pense nisso, apenas. O que que é inegociável para você hoje, para a Daisy? O que que é inegociável? Uai, eu sou boa de negociar. É, Mas eu sou muito controladora. Então, é. dá pra negociar tudo, mas eu acho que a última palavra vai ser minha. As propostas, eu, Adorei. eu não recuso nenhuma proposta. A princípio, nenhuma. Não, mas aí eu vou decidir, né? Se aquilo faz sentido, se aquilo me traz algum benefício, se aquilo vai ser bom pra mim. Uhum. Por isso que eu digo que a gente tem que se conhecer. Uhum. Porque quando a gente não se conhece, você aceita muitas coisas.
Aí quando você É. aceita muitas coisas, as que não são para você acabam sendo, porque não vai caber as suas, né? Uhum. É muito mais fácil não aceitar do que retirar depois. Pensem Uhum. nisso também. Assim. É muito mais fácil você negar algo antes disso acontecer do que conseguir sair de uma situação depois. Uhum. Pensem nisso. Eu tô pensando. Tô pensando e eu tô pensando aqui. Eu tenho umas listas de negociável, Deide. Eu acho que tem umas coisas Por pra mim que são exemplo, por exemplo, inegociáveis. por exemplo. A minha liberdade é inegociável. Eu acho, assim, é uma coisa que eu prezo muito hoje. Ser livre. Mas tá vendo? Para mim é muito relativo, porque as coisas elas estão, né? Se eu Uhum. precisar, por exemplo, fazer algo por alguém que eu amo muito, e isso retirar a minha liberdade temporariamente, eu faria. Uhum. É, faz sentido. É. Agora eu não sei mais. Tá vendo? Se a minha mãe agora, assim, minha mãe sofreu um grave acidente e Não, só mas tiver eu pra ficar com ela, eu vou perder essa é, liberdade. não, mas eu acho assim, quando eu falo de liberdade, eu tô falando assim, de fazer aquilo que é caro pra mim. Então, por exemplo, eu acho também que essa coisa, né, pra mim é muito importante família. Eu acho que eu tenho essa coisa, né? E realmente, às vezes, olha, eu tenho que ficar ali, tenho que fazer, por exemplo, eu odeio hospital. Eu não gosto, eu me sinto mal em hospital, mas aí meu pai fez uma cirurgia há pouco tempo, aí eu fui pra lá, fiquei com ele. Eu sei que isso tira um pouco a minha liberdade, mas também é importante para mim poder escolher. Eu acho que é muito nesse sentido. Poder fazer escolhas tem muito a ver com o meu bem-estar. Eu poder escolher se eu quero isso, se eu não quero, se isso faz sentido para mim ou se não faz. E essa liberdade eu acho que ela é importante. É, mas é até interessante a gente pensar que quando a gente escolhe, a gente perde também, né? A gente faz uma renúncia, né? Escolher é perder, de alguma É. forma. Eu não sei se a gente é tão livre, porque seria bom se pudesse ter tudo, né? Ai, seria. Maravilhoso. Mas eu acho que é isso. Você tem que partir de Sim, uma da referência, né? sim, Assim, sim. a princípio. Mesmo que você não tenha, né, a liberdade total, eu acho mesmo que liberdade total é uma coisa meio utópica, assim, na sociedade que a gente vive, né? Mas eu acho que até mesmo fazer escolhas, às vezes você tem que fazer escolhas e ponto, né? Não tem muito, Uhum. né? Tem situações que não tem muito jeito. Mas eu acho que ter essa referência é um ponto importante, porque quando você está se relacionando com outro, você sabe mais ou menos até onde você pode ir, até onde você não pode, até onde aquilo vai te machucar ou não. Isso tem a ver com bem-estar, né? Sim, sim. E bem-estar é uma coisa que eu acho que a gente constrói todos os dias nessa escolha de vida, né? A gente não quer passar por processos, né? A É. gente quer que seja fácil. Uhum, Realmente, para ter bem-estar, não é esperar ele chegar, não. É uhum. ação. Você tem que ter ação, né? Agir. Agir. Agora, eu pensando nisso, que é inegociável, eu pensei numa coisa, nesse Uhum, sentido, né, que você falou. Eu prezo muito por não fazer o mal a mim e aos outros. uhum, Se eu tiver que fazer algo que vai prejudicar alguém de alguma forma, ou a mim mesma, eu não faço, não. Isso me uhum, guia muito. Se eu tiver a sensação de que eu prejudiquei alguém, nossa, me faz muito mal. uhum, Eu vivo muito com essa intenção, assim, de não fazer mal ao outro mesmo. uhum. E às vezes parece que é uma coisa fácil de fazer, mas não é não. Porque às Não. vezes a gente julga sem querer, Uhum, né? Às vezes você nem percebe que tá prejudicando alguém, você não percebe. uhum. E aí é algo que me guia, assim. Eu prezo muito por fazer o bem, de alguma forma. E ao É, mesmo tempo não fazer o mal. e eu acho que isso tem a ver com estar na presença, né? Porque você só consegue fazer isso se você tá realmente no momento presente. O que eu acho que linka com tudo isso que a gente falou, né? De estar presente no agora. Olha, eu tô talvez enfrentando uma doença, mas isso não eu não sou essa doença, existem outras coisas. O que que eu fazia lá atrás, com o que que eu conversava, né? O que que é importante pra mim, o que que é caro pra mim, o que que é tesouro pra mim, né? Acho que tudo isso tem a ver com essa presença que a gente tem que fomentar todos os dias e que tem a ver com vida, né? Sim, senão o tempo só passa, né? Sim, só É. passa. Então, queria também. Tava vendo aqui se eu trouxe, mas eu queria te dar um livro de presente. Não tá aqui, mas eu vou dar pra ela depois. Eu vou Fora comprar. das câmeras. Não, vou dar de presente. Queria te agradecer muito.
Eu queria ficar horas aqui conversando com você, porque eu não falei com vocês que tem coisa que a gente fica pensando assim, gente, agora tem que pensar sobre isso. Imagina isso numa aula, é muito rico. Queria te agradecer muito, acho que você me transformou, assim, acho que quando você fala assim, olha, tem pessoas que te iluminam, tem pessoas que te apagam, eu tenho essa sensação com você, assim, você me iluminou muito na graduação, né, no que eu aprendi, e essa é a ideia, eu tenho certeza que você também iluminou várias pessoas aqui. Eu queria muito fazer esse episódio para deixar as pessoas com essa consciência, né, existe amor para além da dor, né, existe luz, existe vida. Então, independente do que você esteja vivendo, quando a gente fala de bem-estar, a gente não está falando só daquele momento de vida que a gente está bem, né? A gente está falando de qualquer momento. A gente pode trazer bem-estar, pode trazer qualidades de vida, talvez não as emoções mais positivas, né? Como alegria, como felicidade, mas a gente pode ter uma vida boa, uma vida digna, uma vida, que tem amor, que tem saúde, pelo menos aquela saúde interna, assim, dentro da gente, né? Da gente ter um lugar seguro dentro de nós para estar. Então, eu queria muito fazer esse episódio com essa ideia. O que você achou? Achei maravilhoso. Foi ótimo. Eu adorei. Eu também acho que a gente falou um monte de coisas importantes. Você quer colocar mais alguma coisa? Tem alguma coisa que você queira acrescentar? Não, eu penso que foi bem rico também. E eu penso muito que tem coisa que chega um ponto que não precisa mais falar sobre. Eu também acho. Né? Assim, eu acho que aí nem se aproveita mais. Eu Sim. penso que a gente conversou sobre coisas bem valiosas. Eu também acho. Acho que a gente falou de umas coisas aqui importantes. Acho que tem ouro nesse episódio. Espero que você aproveite muito. Essa é a Deisiane Freitas, minha professora querida, psicóloga. Onde que a gente pode te encontrar? Se as pessoas podem te encontrar, se elas precisarem, se elas querem te conhecer melhor. Eu tenho uma página no Instagram, né? Gente, eu sou uma millennial que não sabe mexer nesses trem não, tá? Mas eu entendi que o mundo é esse. Então, eu tenho uma página no Instagram, eu tenho alimentado ela lá um pouquinho. Lá é daisydias. Eita, não. Sei não. Escreve lá Deisiane Freitas lá que vocês vão me achar lá. Eu vou deixar o link aqui para vocês seguirem ela, assim como a gente também vai repetir o link do Projeto Lopes para vocês conhecerem melhor, porque vale muito a pena. Então sigam a Deise, sigam o Projeto Lopes, curta e compartilhe esse episódio. A ideia aqui é fazer um elo da gente poder ter saúde, da gente refletir sobre coisas boas. Tem tanto conteúdo por aí, né? A internet é um mar sem fim de conteúdos, mas esse conteúdo tá bem especial e se você gostar, curte, compartilha, manda pra alguém que você ama, guarda no seu coração e eu espero que tenha sido útil pra você. Um beijo grande, obrigada, Deise. Beijo, gente. Tchau. Foi tão rico.